Olá, bom dia. Vamos ver como as coisas funcionam no dia de uma grande neurocirurgia. Hoje eu tenho essa rotina frequente de começar o dia sempre fazendo alguma atividade física de baixo impacto, principalmente para poder, eu me sinto melhor, parece que ativa um pouco mais rápido a minha disposição, o meu cérebro, então eu gosto sempre de começar fazendo uma atividade física leve. Evito um pouco de fazer musculação por conta de fadiga muscular, pode interferir um pouco na cirurgia, pode ser que para alguns não, mas eu prefiro evitar. Hoje eu tenho uma estrutura dentro de casa que me permite fazer isso de forma bem precoce durante o dia, então geralmente eu acordo por volta de umas 5h40, 5h30. No passado eu fazia da mesma forma, mas acabava fazendo uma caminhada mais leve mesmo na rua, né? E hoje eu prefiro fazer por conta de incômodos com o quadril, eu acabo fazendo um pouco de bicicleta e isso ajuda realmente a despertar e ficar mais disposto mais cedo. Nesse momento do exercício também, apesar de eu ter sempre meus escudeiros aqui me ajudando, eu geralmente prefiro ficar um pouco mais em silêncio, com a luz apagada, isso me ajuda a manter um pouco de paz mental e isso me ajuda a me concentrar também. Também essa é a Botox, ela sofre um pouquinho aí com frio no inverno e aqui em Curitiba é um pouco mais complicado o frio, então no verão ela acompanha junto na academia, no inverno ela acaba ficando mais quieta, né, Botox? Isso aí, vai descansar um pouco aí. Bom, agora, geralmente eu faço meia hora, 40 minutos de bicicleta, isso é suficiente para mim para poder ficar com a mente mais aguçada e mais ativa. Agora vamos para um café. Isso aí. Bom, a minha esposa é cirurgiã plástica, ela sai geralmente um pouco mais cedo do que eu de casa, porque eles têm um volume de cirurgia um pouco maior, né? Então tem um número de cirurgias maiores durante o dia, e isso faz com que ela tenha a necessidade de sair de casa mais cedo. Ela sai de casa por volta de 6h15, e aí eu acabo ficando aí com a responsabilidade dos cachorros de manhã, e também eu faço meu próprio café. Na prática, eu prefiro sempre fazer algo muito mais leve de manhã. No passado, eu até costumava não tomar café da manhã, ficar em jejum. E sei que tem muita gente que gosta e que se sente bem assim, mas eu testei as duas coisas e acho que ter uma alimentação leve de manhã me ajuda a ficar mais disposto também. Então é isso aí, café tomado, os cachorros alimentados, todo mundo medicado já com os remédios que tomam de rotina. Agora vamos trocar de roupa para ir para o hospital. Então é isso, hoje nós vamos operar lá uma paciente com schwannoma vestibular, que é um tumor benigno que nasce junto do nervo do labirinto, e que nós chamamos de nervo vestibular. E é um tumor que é considerado muito complexo no geral, mas a minha escola de cirurgia, ela tem uma história muito grande com o domínio da cirurgia desses tumores. Isso acaba tornando isso um pouco mais padrão para a gente. Então, como nós fazemos com muita rotina, acaba sendo bem tranquilo, assim, nada que tire o sono. Esse momento que eu tenho geralmente do deslocamento entre a casa e o hospital é um momento que assim, o trânsito é muito tranquilo por aqui, então é bem calmo para eu poder dirigir nesse trajeto. E é um momento que eu também vou revisando, pensando, né, na estratégia que eu vou usar na cirurgia, como é que eu vou, se tem alguma particularidade que eu precise adaptar, né, durante a cirurgia. E isso acaba sendo um momento também de entrar dentro de um fluxo ali de concentração melhor. O dia começa então com as atividades, com o café da manhã, e depois no hospital
A cirurgia costuma começar por volta de 8h40, mais ou menos 8h30. Começa a cirurgia de forma efetiva mesmo, né? Então a parte de anestesiológica já está toda pronta por volta de 8h30. Mas de 7h30 a 8h30 nós temos uma reunião clínica onde todos os pacientes que serão operados nesse dia, eles são discutidos, os exames, todo o histórico do paciente ele é discutido numa sessão em que tem 10 neurocirurgiões, mais 10 residentes de neurocirurgia e pelo menos uns 20 neurologistas, né, que é a equipe do INC, que é uma equipe exclusiva, só trabalha dentro do Hospital INC. Então, por que isso é importante? Veja, porque um caso que é apresentado dessa forma que é feito no hospital, essa apresentação ela não é meramente burocrática, não é uma apresentação para as pessoas saberem o que está acontecendo no hospital. Ali é decidido detalhes da cirurgia, é avaliado toda a parte de disponibilidade de equipamentos e tudo isso para aquele momento, né? Isso já foi revisado um dia antes e existe um checklist ou uma verificação final nessa reunião matinal e naturalmente se houver alguma questão ou dúvida de alguém do grupo, né, em relação à condução daquele caso, é levantado naquele momento, né? Então, ou seja, um paciente para ser operado aqui, ele não está sendo conduzido por um médico, mas ele está sob a vigilância de pelo menos 20 neurocirurgiões, né, que são 10 neurocirurgiões e 10 residentes, e mais 20 neurologistas. Então, acaba sendo muito seguro para os pacientes poderem ser operados aqui, né? Então, a chance de haver qualquer tipo de discordância ou de problema em relação à condução do caso realmente é muito pequena, né? Então, isso é mais um ponto de segurança aí para os pacientes. Então, vamos agora para a reunião. Essa reunião começa às 7h30 em ponto. Isso já funciona assim há mais de 20 anos aqui no hospital. Então, 7h30 em ponto começa a reunião e ela tem uma duração em média de 40 minutos, 45 minutos. E, eventualmente, na terça, quinta e sexta-feira, existe uma apresentação dos residentes sobre temas de neurocirurgia, né, que faz parte aí da formação deles. Então, nós participamos dessas apresentações também. Então essa é a sala de reuniões, onde nós nos reunimos todos os dias às 7h30 da manhã para poder discutir todos os casos dos pacientes operados e também que serão operados no dia e além dos pacientes que estão internados. Então isso é uma segurança a mais para os pacientes, porque eles têm uma visão não de um médico, mas de uma equipe inteira que está focada em resolver o problema desse paciente.
Bom, então acabamos de fazer uma cirurgia de schwannoma vestibular, um tumor que muitos consideram muito complexo. Entretanto, como eu sempre digo, com boa técnica, uma boa escola de cirurgia, as coisas complexas se tornam muito simples. Então, para nós aqui, é um tumor recorrente, frequente, e por isso nós temos bastante segurança na indicação e execução da cirurgia, o que acaba trazendo resultados espetaculares para os pacientes. Então é isso, o objetivo é mostrar o que você vai encontrar quando você decidir vir até Curitiba, aqui ao Hospital INC, para realizar a sua cirurgia em busca da sua cura.